Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário aí que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Bitcoin, por conta de tudo que vem acontecendo, né? Tivemos aí na semana passada uma queda expressiva dele, e se vocês observarem aqui, vocês vão ver que do início do ano até agora ele zerou os lucros, né? Chegou a bater aqui 33% de valorização, mas aí caiu agora que tá dando uma leve recuperadinha aqui de 8%. E por que que isso aconteceu, né? Fiz um Reels lá no Instagram comentando um pouco. Foi a principal causa aí foi por conta de baleias, né? Que provavelmente retiraram seus lucros. O que que são as baleias? Baleias são grandes players, né, do mercado financeiro que carrega aí um valor bem expressivo em Bitcoin e que resolveu estar tirando seu lucro. E o restante ali, a maioria foi pessoal que está mal informado, né? Diria eu, mal informado e assustou ali com o movimento e preferiu não continuar correndo o risco que o Bitcoin traz pra gente, né? E eu queria comentar um pouquinho sobre três indexadores aqui, que são os principais, que eu sempre costumo observar antes de tomar decisão de compra ou de venda dos meus bitcoins. Meus bitcoins é forte, né? Vamos lá, o primeiro é esse aqui. O primeiro e mais importante, na minha opinião, é esse aqui, que é o Fear and Greed, que ele mostra basicamente o Fear and Greed do mercado, né? O medo e quando o mercado está impulsionado à compra. Por exemplo, aqui, ó, sempre que estiver verdinho, vai ser um momento de compra forte. Sempre que estiver laranja, é um momento de um pouco mais de apreensão. Sempre que estiver vermelho, é um momento de medo extremo aí do mercado. E se a gente observar aqui, a gente vê que ao longo do tempo tem um certo padrão, né, esse gráfico. Sempre que bate ali um momento de medo, vem sempre uma alta depois. Medo, alta, medo, alta, medo, alta, medo, alta pra caramba. Medo, alta, medo, alta. Então, agora, se a gente pegar aqui o momento que a gente está hoje, a gente consegue ver que a gente está basicamente repetindo o ciclo. Medo, alta, medo, alta, medo, alta, medo. Chegamos ali um pouco de medo extremo, sempre prescindível a uma alta. Isso aqui não é recomendação de compra, estou trazendo aqui para vocês simplesmente uma noção de como eu avalio quando eu estou sentindo ali que poderia comprar com base na uma carteira. Ela é constituída por porcentagens. Você vai ter um percentual ali de cada ativo. Na minha carteira, eu separei 5% dela para estar investindo em criptomoedas, criptoativos. E recentemente eu aumentei para 10%, que é a minha tolerância de aproveitar ali momentos de oportunidade, né, de mercado. Isso aí já engloba a parte de reserva de oportunidades, que é diferente de reserva de emergência. E isso tudo aí constitui uma carteira de um investidor que eu sou um profissional, né, do mercado de investimentos, então o mínimo que eu tenho que fazer é ter uma carteira bem estruturada e bem montada, com ativos ali de correlação negativa, com um percentual para cada tipo de ativo, entendendo a função de cada tipo de ativo, porque esse é o meu trabalho. Eu faço isso para os meus clientes, então eu preciso entender bem disso. E voltando aqui, recapitulando tudo e voltando para o Bitcoin, eu aumentei um pouquinho essa margem da minha carteira porque eu vi que era, ao meu ver, era um momento de oportunidade e eu passei esse percentual para 10%. Eu sou um jovem ainda, né? Tenho meus 25 anos e acredito que no meu momento de vida, para minha carteira, para o meu perfil, caberia estar aumentando esse percentual aí para 10%. Então, basicamente, eu sempre dou uma olhada no Fear and Greed, dou uma avaliada como que está o mercado, como que está as notícias referente a Bitcoin, referente ali a parte de inteligência artificial que tem uma forte ligação com o Bitcoin. E nesse momento hoje a gente se encontra o mercado saindo do momento aqui de medo extremo. Quando eu comprei estava em 16, estava em medo extremo, agora ele já
tá dando uma voltada ali, o pessoal já tá vendo que não é isso, que o Bitcoin não vai acabar, já tá voltando a comprar um pouquinho. Outro gráfico que eu considero muito importante da gente olhar é esse múltiplo de Mayer. O múltiplo de Mayer, ele caracterizou não, ele parametrizou, acho que ficaria mais bem enquadrado esse termo. Ele pegou o preço do Bitcoin ao longo do tempo, foi fazendo cálculos em cima disso, em cima de todas as altas, todas as baixas, e criou um parâmetro e um preço do Bitcoin de acordo com o momento que ele está. Ou seja, o múltiplo de Mayer, ele mostra se o Bitcoin está valorizado ou desvalorizado. Como assim? Por exemplo, ó, o múltiplo de Mayer hoje está em 0,84%. Um preço ideal para o Bitcoin seria quando o múltiplo de Mayer estivesse em 1, exatamente em 1, 1,00. Ou seja, se a gente for comprar o Bitcoin hoje, a gente vai comprar o Bitcoin aí com 16% de desconto. É basicamente isso, a grosso modo, é isso. E ele pega aqui desde 2011, um pouquinho depois aí que o Bitcoin foi criado, e tem até hoje esse cálculo já fazendo algumas projeções aí pro futuro. E outro muito importante também é esse aqui, que é bonitinho, né? E ele mostra que é uma informação de extrema relevância quando se fala de Bitcoin, que são os momentos de halving. O que é um halving do Bitcoin, né? Eu não tenho muita expertise para estar falando disso, mas o que eu entendo é quando o Bitcoin é desdobrado. Quando pensa no raciocínio de uma porta de carro fechando. Sempre que você fecha a metade dela, você vai e tem um desdobramento e agora você só pode fechar a metade da metade. Depois você só pode fechar a metade da metade da metade. Depois você pode fechar a metade da metade da metade da metade, entendeu? Nunca fecha. É mais ou menos isso que acontece com o Bitcoin. Ele sofre um desdobramento quando acontece esse halving. E se a gente pegar, olha aqui que bacana, ó, o primeiro halving que teve, a gente teve uma forte alta do Bitcoin, depois uma leve correção, mais uma forte alta do Bitcoin. Quando aconteceu o segundo halving, a gente teve uma forte alta do Bitcoin, uma correção e mais uma alta do Bitcoin. E no penúltimo halving, mesmo comportamento. Forte alta, correção, alta, correção. E esse último halving que a gente teve, a gente não observou esse movimento com tanta expressividade. E a gente está chegando aqui no metade do momento aqui, o halving, se você reparar, olha, acontece aqui, ó. O último foi em 2024, o próximo é em 2028, a cada 4 anos. Ou seja, a gente já está na metade do caminho e a gente ainda não observou esse movimento com tanta expressividade em relação a, aos anos anteriores, né? E o que esperam, o que comentam que esse movimento vai acontecer mais por agora, mais para próximo do halving do Bitcoin. Esperam, comentam, não tem nada concretizado, não tem nada que comprove isso. E é basicamente isso que eu queria trazer hoje, os 3 principais indicadores do Bitcoin. E gostaria também de reforçar o quanto isso aqui pode te ajudar a fazer uma escolha certa na sua vida. Mas também gostaria de lembrar com a mesma intensidade o quanto é importante você ter estabelecido o quanto você pode colocar em Bitcoin, de acordo com o seu patrimônio, de forma consciente, porque isso aqui de uma hora para outra pode acabar. Pode acontecer alguma coisa no mundo e pode acabar e pode, sabe? Então, seja consciente quando você fizer um aporte em Bitcoin, quando você fazer ali seu percentual de balanceamento de carteira, pensa bem qual percentual você vai colocar para Bitcoin. Isso aqui não cabe na carteira de um cara que é mais conservador. Começa a entrar ali na carteira de um investidor um pouco mais arrojado. Começa.
beleza? É isso que eu queria trazer aqui hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Me segue lá no Instagram, tem o Instagram de investimento também, mineiro.invest. Você vai ver umas noticiazinhas que eu posto lá. Postei comentando sobre essa queda expressiva que a gente teve no Bitcoin. E é isso. Valeu.